Eu sou procurador da República em Belo Horizonte já há 12 anos, amo Minas Gerais, amo Belo Horizonte e estou aqui, uma honra para mim, estou em Brasília, vim hoje gravar algumas aulas sobre esse tema. Eu confesso, pessoal, que eu sei fazer melhor, gosto mais de falar sobre o tema interagindo com alunos, enfim, com a audiência, quanto maior, melhor. Aqui estamos gravando isso, não é essa possibilidade, mas estou sempre aberto, tá, pessoal, para esse contato. Bom, gente, eu vou falar sobre a responsabilidade civil. Vamos começar lá de trás, tá? Depois a gente vai aprofundando, se for o caso. Pois bem, a responsabilidade civil, pessoal, na sua índole clássica, ela está lá prevista no artigo 186, 186 do Código Civil, que diz o seguinte: quem ou aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que moral, comete ato ilícito. E o mesmo código, mais adiante, diz, Diego, que quem praticar um ato ilícito deverá indenizar os danos causados. É o que diz também o Código Civil no artigo 927. Pois bem, meus amigos, temos aí, portanto, segundo os pressupostos, caracteres clássicos da responsabilidade civil subjetiva, 4 elementos. Uma ação ou omissão. Essa ação ou omissão deve causar um dano. Deve haver um nexo causal entre o dano e a ação ou omissão. E por fim, meus amigos, nos casos de responsabilidade civil subjetiva, deve haver a prova do dolo ou da culpa. Esses são os pressupostos. E vocês sabem, né? A culpa, quando eu falo em responsabilidade civil subjetiva, no direito privado, eu tanto estou me referindo àqueles casos de responsabilidade civil originadas da culpa stricto sensu, negligência, imperícia e imprudência, como também estou fazendo referência àqueles casos causados por dolo. Em ambos os casos, já com base nisso, cabe uma pergunta. Pessoal, tem diferença na indenização, no quantum? Tem diferença entre causar um dano com dolo e causar um dano com culpa? No valor? É o mesmo ou não é? No dano material. Pessoal, digamos que, um exemplo, eu sou distraído, esbarrei meu cotovelo no celular da Caroline, caiu no chão, quebrou. Causei um dano por negligência minha. Atabalhoado que sou. Digamos que, em outro caso, a namorada de Diego, com ciúme dele, joga o celular dele pela janela. Pessoal, nos dois casos, o dano foi o mesmo, celular quebrado. No primeiro caso, não foi voluntário. No segundo, foi. Pois bem, a regra geral no Brasil, consagrada no Código Civil, no artigo 944, diz: a indenização se mede pelo dano. Em outras palavras, pessoal, o metro, por assim dizer, da indenização não é o grau de culpa. Não é a culpa maior, indenização maior, culpa menor, indenização menor. Tá? É o dano. Dano maior, indenização maior, dano menor, indenização menor. Aí vocês podem perguntar, Felipe, isso vale para todos os casos? Não. Existem, pessoal, inúmeras exceções. Aliás, o próprio Código Civil se apressa em mencionar uma. O parágrafo único do artigo 944 diz que quando houver uma excessiva desproporção entre o dano e o grau de culpa, o juiz fica autorizado a reduzir de modo equitativo a indenização. Então, digamos que alguém fuma, sai de casa apressado para ir para o trabalho,
deixa lá um cigarro aceso no cinzeiro perto da cama. Por uma fatalidade, o cigarro cai no carpete, começa ali e tal. Enfim, entenderam? Uma culpa, uma negligência relativamente pequena, causa um dano de imensas proporções. Em casos assim, meus amigos, o juiz fica autorizado a reduzir, com equidade, a indenização. Aliás, o novo Código de Processo Civil, aprovado ontem aqui no Senado em Brasília, hoje, aliás, vão ser votados os destaques, ele tem um dispositivo que diz que o juiz só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei. Repete o que o CPC atual prevê, mas depois eu trato disso. Uma outra exceção possível é o dano moral. O STJ, meus amigos, Superior Tribunal de Justiça, Diego, julgando uns casos há uns 3 a 5 anos atrás, ele julgou um caso que ele disse se tratar da mais grave violação a direitos humanos já acontecida no território nacional. Foi o seguinte: um sujeito chamado Marcos Mariano da Silva, caminhoneiro, pernambucano, em 76, gente, em 1976, ele foi preso por um crime que não cometeu. Foi acusado de homicídio. Passou, meus amigos, 3 anos na cadeia, preso, até que o verdadeiro homicida foi encontrado, o assassino. Aí o Marcos Mariano foi posto em liberdade. Pois bem, olha só que loucura. 3 meses depois, ele estava dirigindo o caminhão dele em Pernambuco. Foi parado numa blitz da Polícia Civil. Um policial civil o reconheceu, achou que ele era foragido e o prendeu de novo. Um juiz pouco responsável, que não analisou o caso como deveria, e o Ministério Público também falhou, que não analisou o caso como deveria, o juiz mandou de volta para a cadeia. Resultado, pasmem, ele passou mais 17 anos preso por engano. 19 anos ao total preso por um crime que não cometeu. Na cadeia, contraiu tuberculose. Na cadeia, muito pobre, como seria de esperar nesses casos. Perdeu contato com a família, com os filhos. Na cadeia, no início do cumprimento da pena ainda, no presídio Aníbal Bruno, em Pernambuco, houve uma tentativa de rebelião, da qual, frise-se, ele não participou, ele ficou na cela dele. A polícia invadiu com cachorros, bomba de gás, aquela coisa toda. Jogaram uma bomba, uma granada na cela dele. A bomba explodiu, obviamente, e os estilhaços atingiram os olhos dele. Resultado, ele ficou cego dos 2 olhos. Então, tem preço, tem volta. Quase 20 anos preso por engano por um crime que não cometeu, tuberculoso, cego. Julgando esse caso, o STJ, como eu disse há pouco, disse que era a maior violação já havida no Brasil aos direitos humanos, aos direitos fundamentais. Lembrando que, segundo a doutrina, direitos fundamentais são os direitos humanos consagrados na Constituição. Pois bem, eu já vou me encaminhar para encerrar esse tópico de aula, porque a gente está separando aqui as nossas aulas em 10 ou 12 minutos. Só vou concluir esse caso, tá, pessoal? Então, julgando esse caso, foi relator o ministro Luiz Fux, ele disse: não, esse homem morreu e assistiu à morte no cárcere, na cadeia, porque isso é pior que morrer. A outra ministra, Denise Arruda, salvo engano, disse: olha, todo mundo falhou. O executivo, o presídio falhou, o judiciário falhou, o Ministério Público falhou. Então, em casos como esse, não há volta possível e não há
preço possível. Por isso, meus amigos, eu vou começar explicando no próximo tópico a questão da função dúplice do dano moral. A dupla função do dano moral no próximo tópico de aula. Combinado? Obrigado.